Fala pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão dessa terça-feira, dia 10 de outubro, começando aí mais um fechamento. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kek Stein, sou analista técnico aqui na DV Invest, vou acompanhá-los aí nesse fechamento de mercado, vamos falar sobre o Bovespa, que teve uma excelente alta no dia de hoje, subiu aí 1,42%, os ativos estão em leilão, então pode ser que a gente tenha um fechamento um pouco diferente disso, mas candle de alta bem relevante no gráfico, vamos falar aí sobre ele. Vamos comentar também do mini índice, mini dólar, Petro, Vale, DI, as operações de swing trade e também os ativos que foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem. E aí lembrando, pessoal, aos membros, vocês têm prioridade nos comentários também, tá? Então, peçam ativos aí que com certeza vocês serão atendidos, tá? Vocês têm prioridade, tá bom? Não só nos chats das lives, mas também nos comentários aqui do fechamento e qualquer outro vídeo aí do canal, tá bom? Então, aproveitem aí. E menos aí às 19 horas temos e minha câmera deu pau aí agora, voltou. Vamos logo para a vinheta aí. Não esquece seu joinha nesse vídeo e já vamos dar sequência aqui na análise. Então, bora lá. Bom, Ibovespa já na tela, pessoal. No dia de hoje, então, fechando em alta de 1,42%, basicamente aí testando essa máxima de topo anterior, tá? A gente praticamente aí anulou essa tendência de baixa, tá, pessoal? Foi por muito pouco aí a oscilação acima, mas enfim, praticamente anulou aqui a tendência de baixa, tá? Tá na região de resistência aqui ainda, né? Aí podemos ter aí um dia mais de indefinição amanhã, dados 3 pregões aqui bem relevantes de alta. Se a gente pegar desde a mínima mesmo, o movimento aqui, a gente teve quase 5% de valorização no Ibov, então bem relevante mesmo, tá? Se a gente pegar ó, a média diária aqui, dá 1,53, tá? Então, se somar as três aí, se bem que vai dar próximo aí desses 4,70%. Mas enfim, foi bem relevante de qualquer forma. Então, temos a expectativa positiva de continuidade desse movimento, é claro, mas por conta desse movimento um pouquinho mais forte, a gente pode ter aqui um dia mais de definição, um dojizinho aqui, de repente até uma estrela cadente aí, que seria basicamente, continua o movimento de alta lá no intraday, começa a corrigir, e aí fecha dessa forma aqui, tá? Podemos ter algo nesse sentido também, enfim. Segue o viés mais positivo aqui agora para o Ibovespa, tá? Mesmo que tenha aqui alguma correção no curtíssimo prazo, contanto que não devolva, não volte para baixo dos 115.300 pontos, permanece esse viés positivo ainda para o índice de podemos agora caminhar em direção à região dos 118 mil pontos, tá bom? Então vamos ficar de olho até o final da semana. Lembrando que quinta-feira é feriado, então amanhã temos aí um pregão, e na sexta-feira novamente. Então, mais 2 pregões ainda essa semana. Mini índice, na sessão de hoje, alta de 1,15%, deu sequência no belo candle de alta que foi deixado ontem, quase buscando a região da média móvel ali do semanal. Gráfico de 60 minutos, tivemos aí um gap de alta na abertura, veio para tentar fechar esse gap, não conseguiu e estilingou. E agora segurando na média de 200 aí dos 60 minutos. Bateu lá, tentou ameaçar a correção, pessoal, e não veio, tá? Então, estamos tendo aqui uma correção aí que eu chamo, inclusive aprendi com o Dalton, né? De correção ascendente, tá? Então, temos uma correção aqui mais ascendente. Kaique, não entendi. No gráfico de 60 minutos, essa correção está acontecendo de maneira mais dentro do movimento de alta ainda. Ainda não entendi. Vamos para o gráfico de 5, então. Aqui vai ficar mais claro, ó. Tá corrigindo, tá? Tá corrigindo. Tá bem lateral, mas tá corrigindo e subindo. Parece que não, sabe quando está, para quem corre aí, né? Você tá na rua, lá você tá correndo, pô, você tá cansado, mas por que será, né? Aquela rua não parece que ela é subida, mas ela é uma subida, né? Então, ou seja, o movimento ali, ele vai mais devagar, né? Ele tá corrigindo, é o que tá acontecendo aqui, tá? E podemos ter aí um rompimento dessa média de 200 aqui nas próximas sessões. Se abrir corrigindo aqui, excelente amanhã, tá? Próximo dos 116,300 aí. Focaria em compra ainda tentando pegar
primeiramente, não possível fechamento de gap, quem sabe aí já o rompimento, dando sequência nesse movimento de alta, tá? Então, se abrir ainda acima dos 116.300, eu focaria em compra, tá? Qualquer sinal de alta por aqui. Se abrir um gapzinho de alta, fica de olho, a compra seria acima dos 116.990, 117 mil pontos. Devolveu, né? Continua esse movimento de baixa, é possível que a gente tenha correção, então, até os 116.300. Então, vale a pena ficar de olho aí, tá? E aí, qualquer sinal de baixa, abaixo do 119, depois de devolver do gap, 117, perdão, depois de devolver do gap aqui, seria possibilidade de venda aí pelo gráfico de 2 ou de 5 minutos. Vale a pena ficar de olho, vai ser bem no detalhe, tá? Falando do dólar, na sessão de hoje, dólar apresentando um belíssimo candle de baixa. Minha gente, o dólar caiu 87 pontos. Vamos lá, perdeu aqui, dessa pernada de alta aqui, que eu vou mostrar para vocês lá no gráfico de 60 minutos, praticamente todos os níveis de retração. Todos, tá? Vamos lá, perdeu a média aqui no diário também. Gráfico de 60 minutos, olha só, essa pernada aqui de alta que eu falei para vocês, tá? O dia de hoje abriu aqui, pessoal. Nós estávamos focados em venda desde o início do pregão. A galera lá na sala ao vivo, não vou falar a maioria, mas boa parte pegou essa venda. Eu, cabeça dura, não forcei a entrada nessa venda. Fiquei lá esperando o mini índice e tal, não sei o quê. E o dólar despencou, minha gente. Peguei uma operação aqui no final depois, tá? Que me ajudou a zerar aí o dia, né? Mas olha isso, tá? Foi assim, maravilhoso esse movimento. Vou colocar até nos 5 minutos, tá? Olha aí, foi sensacional esse movimento, tá, pessoal? Sensacional. Minha venda foi nesse outro movimento aqui, tá? Depois dessa correção do G5. E aí a gente pegou esse outro movimento de baixa aqui. Foram praticamente aí 15 pontos. Gente, não tem nem o que falar, tá? Olha isso, análise técnica pura aqui, tá? E eu, cabeça dura, fiquei lá no mini índice. Enfim, esticou bastante aqui hoje. Então, daria para ficar de olho aí se tiver alguma tentativa de repique aqui em direção aos 5.100, que é o próximo nível de resistência aí. Seria a média, tá? Essa outra região também no 5.095, tá? Pode ser que suba muito difícil aqui, tá? Pode ser também que vem e fica travado aqui. Aí é pior ainda, porque aí não tem operação. Esticar pode também, Kaique? Pode, tá? É um pouquinho mais difícil dado esse longo movimento, mas pode. O próximo alvo, inclusive, é a região dos 5,20, tá? Para o dólar. É a região dos 5,20 aqui ainda. Se tiver uma correção, melhor ainda, tá? Porque aí a gente tem um belo de um risco-retorno. Põe um stop mais curtinho ali e tenta buscar um alvo mais longo, tá? Mas teríamos uma bela relação risco-retorno. Enfim, vamos ficar de olho aí. Quem sabe amanhã não corrige aqui, a gente tenta pegar uma comprinha, no meio do final da tarde ali começa um novo movimento de baixa, e aí na sexta-feira a gente já volta aqui com pancada, de repente, nesse dólar, né? Dá para ficar de olho aí em algo nesse sentido, tá? Mas por hora, se tiver uma correçãozinha, seria mais interessante, tentando pegar um repiquezinho aqui, tá bom? Lembrando, amanhã o Dalton tá de volta aí na sala ao vivo, a partir das 8h45 da manhã. Então ele vai falar um detalhe aí de mini índice, mini dólar, tá? Tô só dando um parecer aqui do que a gente pode ficar de olho aí para as próximas sessões, tá bom? Agora falando do DI. Na sessão de hoje, queda de 1,17%, voltando para baixo da média móvel de 13 períodos, querendo buscar agora a média do semanal nos 10.416. Média do semanal está aqui. Já até perdeu o mínimo, inclusive, então a expectativa é essa realmente, de poder vir testar essa região aí nas próximas sessões. Bateu lá, segurou, gerou sinal de alta, daria para ficar de olho aí num novo movimento de alta para o DI, tá? Mas vamos ficar atento, né? O dólar está perdendo bastante suporte lá, então vamos ver se o DI não vai perder também esse nível de preço aqui, tá? Dos 10.400. Por hora, esse é o caminho mais provável. Petrobras, na sessão de hoje, alta de 0,74%. Ó, vocês podem perceber, temos aqui uma relação risco-retorno na tela, a ferramenta, né? Porque teve gente me pedindo compra aí hoje. Falei, olha, se for para ficar forçando a entrada, então é a superação da máxima de ontem, stop abaixo da mínima de ontem, tentando pegar aí, primeiro alvo, 36,55, depois o alvo final nos 37,04, tá? Seria esse aí o trade, tentando pegar aí um movimento de alta, tá? Para Petro. Está na máxima histórica, renovou nova máxima histórica hoje de novo, 34. Então, não tem nada pela frente, pode sim dar sequência nesse movimento. Stop, então, bem definido nos 34,10 aí por hora, tá? Temos suporte aí desde esse topo, nos 34,64, até a média ali nos 34, tá bom?
Vale, na sessão de hoje aí, alta de 0,6, o candle foi de baixa, ainda estamos dentro de um processo aí um pouquinho mais indefinido aqui, e sigo com o meu viés mais negativo enquanto não voltar para cima dessa máxima aqui, pessoal. Reforço, 6772. Precisa voltar para cima desse topinho para retomar aqui um viés um pouco mais positivo aí no curtíssimo prazo, tá? Então a gente precisa ver a Vale voltando para cima desse topo aqui. Enquanto isso não acontecer, e eu ainda vejo a Vale podendo dar sequência nesse movimento de baixa, tá bom? Então fiquem atentos aí com relação à Vale, tá? Basicamente ainda está mais travado, então assim, agora sim, se eu tivesse fora eu não faria nada, tá? Aguardaria o rompimento aí do 67,70 que eu mencionei, ou perder aqui a região dos 65 mais uma vez, tá bom? Falando agora das operações de swing trade, começando aí pela que nós abrimos posição, Sabesp, no dia de hoje subindo 2%, dando sequência no belo candle de alta da sessão de ontem, fazendo aí o maior fechamento, confirmando o maior fechamento das últimas sessões, e vou colocar o gráfico mensal, também aí confirmando, tava sem o ajuste, aí agora sim, também confirmando, só pegar aqui, 6180, é isso aí, 6255, 6250, isso aí. O maior fechamento aqui, tá? O maior fechamento aí que o papel já teve. Não é a máxima histórica, mas é o maior fechamento que o papel já teve, de confirmação, tá? Então não temos nada praticamente aí pela frente. A expectativa é boa de continuidade deste movimento, estamos comprados no papel. Operação encerrada em Vibra. Nós abrimos ontem a compra aqui, neste belo candle de alta. Hoje foi lá, subiu aí 4,48%. Encerramos aí a operação, tá? Teve um comentário aí da Karina, e eu sei que ela não fez por mal, né? Porque eu conheço a Karina, ela nos acompanha há bastante tempo, que ela comentou que ela achava que não ia dar certo essa operação de Vibra, porque estava bem travado, a tendência era de alta, mas estava travado aqui o movimento ainda, e de fato, né? Estava travado mesmo, tá? A minha leitura foi que também tivemos um fechamento acima dos fechamentos anteriores, foi bem relevante, próximo à sua máxima. Então a expectativa de poder ter a continuidade era maior. Eu não esperava que hoje já ia vir aqui no alvo, tá? Sendo bem sincero, eu não esperava. Mas minha expectativa era essa, sim, de continuidade deste movimento nas próximas sessões. Enfim, bateu hoje aí no nosso alvo dos R$20,33, tá? Então, colocamos aí no bolso ou na carteira 0,75% sobre o capital total, tá bom? Então, essa foi a operação encerrada do dia. E, gente, Suzano ficou por 4 centavos do nosso alvo. 4 centavos do nosso alvo, tá? Continuamos posicionados aí na compra de Suzano, tá bom? Agora atendendo aqui aos pedidos de análise. Começando aqui por Brit, que no dia de hoje fechou em alta de 4,73%. É um papel que apresentou um belo de um candle de alta, mas está contra essa tendência de baixa e abaixo das médias, tá? Então, cuidado. Para quem já está comprado, stop abaixo do fundo nos R$3,05. Próxima resistência, além das médias, seria este fundo, na faixa dos R$3,50 e depois essa outra região de topo, lá em cima mesmo, nos R$3,96, tá? Então, ganhou aí a média, pode buscar esse nível de preço. Se ganhar esse fundo, pode ganhar esse topo, pode tentar buscar aquele topo mais uma vez, tá? Ficar atento. Qualquer sinalização de topo aqui é sinal de saída para quem está comprado no curto prazo. Elet 3, na sessão de hoje, alta de 2,31%. É um papel, lembrando, né, que vinha enrolado, respeitando bem a região dos 37, também vinha respeitando bem essa linha de tendência de alta. Veio para fechar abaixo 2 vezes, conseguiu voltar com força e mais uma vez voltando aqui próximo às médias, tá? Bem perigosa essa região. Eu aguardaria qualquer sinalização de alta acima dos 37 para abrir uma posição de compra. Para quem está aí brigando no meio desse caminho, se não pulou fora nessa saída aqui, segura a posição, né? Agora segura a posição. E fica de olho aí. Os 37 pode brigar mais uma vez aí e, quem sabe, até gerar uma nova sinalização de baixa, tá? Mas o fato é que precisa ganhar esses R$37 aqui a Elet para poder aí ter um viés mais positivo e, quem sabe, buscar lá a região dos 39, R$40, tá? Então, muito de olho para quem está comprado nesse nível de preço. Vida, na sessão de hoje aí alta de 4,4%, papel também que
vem dentro de uma tendência de baixa, apesar aqui do repique, está testando a média mais região de fundo anterior, nível de resistência bem relevante. Para quem está comprado, dá para deixar aí, não sei se comprou por aqui, enfim, dá para deixar de repente um stop no zero, ou abaixo da mínima aí de hoje já, nos R$ 4,09, e ficar de olho aí, né, se o papel consegue voltar para cima aí dos 4,30, 4,40 aqui, que era uma região bem testada aí anteriormente, tá? Então, precisa ganhar esse nível de preço aí novamente para ter um viés mais positivo aqui para cima, poder buscar aí novamente os 4,66, por exemplo, tá bom? Mas ainda segue aqui numa tendência de baixa o papel. Vamos ver se consegue dar sequência e reverter essa tendência. Natura, na sessão de hoje, belo candle de alta, subindo aí 5% Natura, tinha feito aqui essa região de fundo, não foi anulado, o fundo não perdeu a mínima dele, voltou, conseguiu se recuperar e a expectativa é boa de poder testar a média lá do semanal, nos 15,50 e depois a região de topo, um pouquinho mais acima, nos R$ 16,24, seria esse maior fechamento aqui, tá? Então a expectativa aí de continuidade deste movimento em direção às próximas resistências. Para quem está comprado aí, stop abaixo da mínima de hoje, nos 14,29. Banco do Brasil, queda de 0,16%, chegou a subir aqui na sessão, mais de 1%, e acabou fechando aí em baixa, mas não perdeu mínima do que no anterior. A gente pode ter uma perda de mínima por aqui amanhã, tá? O que indicaria aí uma correção, de fato, possibilitando aí até uma queda do preço em direção à média, o que ficaria de olho, inclusive, para uma tentativa de compra nas próximas sessões. Se continuar dentro desse grande candle de alta, respeitando a média, uma sinalização de fundo aí nas próximas sessões, abre aí compra de swing trade. O alvo, realmente, aí com maior resistência, ainda seria a região dos R$ 50,90. BBDC4, na sessão de hoje, aí, alta de 1,12%, é um dos bancos aí mais fracos no momento, gerou sinalização de fundo levemente ascendente, levou outro aqui agora, está tentando ganhar a média aí de 200 nos 14,60, precisa ganhar, né? Precisa ter um fechamento acima para poder buscar a região dos R$ 15, que seria a média lá do semanal, R$14,90 a R$ 15, com essa região de topo aqui também. Para quem está de fora, igual eu olharia para compra somente acima desse nível de preço. Eu aguardaria aí realmente o papel voltar para cima desse topo aqui, que é bem relevante aí em termos de tendência, tá? Vamos ver se consegue fazer isso aí nas próximas sessões. Provavelmente a compra aconteceria só na semana que vem. Para quem já está comprado, um stop abaixo dos R$14 fica bem interessante. Auri 3, na sessão de hoje, alta de 1,45%. Auri 3 aí que tinha até um desenho aqui de venda, veio, tirou no zero, muito provavelmente, né? E depois agora, se não tivesse colocado no zero, teria acionado aí a saída, até tirar, não faz mais sentido. Enfim, papel conseguindo representar dois candles fortes aqui no gráfico diário, voltando para cima de todas as médias aqui, né? A de 13, a de 200 e a de 62 períodos. Tem resistência nos R$ 14,10. É uma região que pode sim ser testada nos próximos pregões. Só olharia para compra acima desse nível de preço aqui, tá? Não vejo outra alternativa aí de compra por enquanto, tá bom? E pode aí, se a gente pegar tudo isso aqui como um único movimento, pode confirmar um fundo duplo aqui, tá? Ou seja, se voltar para cima aí dos 14,19. Confirmando esse fundo duplo aí, teria como projeção a região, inicialmente, né, 14,69 e 100% desse movimento seria lá nos R$ 15, ou seja, poder voltar a testar essa região de topo anterior. Então dá para ficar de olho aí, de repente, se confirmar esse topinho, esse fundo duplo, perdão, pode sim dar sequência aí nesse movimento de alta. Falando agora de Prio 3, na sessão de hoje, queda de 0,4%, natural, depois de um belo dia de alta ali, tá? Então um candle de indefinição aqui. Para quem tiver interessado em compra, eu compraria a superação da máxima do candle de alta, nos 48,74. E o stop eu colocaria abaixo da mínima de hoje, nos 47,66. Para quem já está comprado, o stop permanece abaixo do grande candle de alta, nos 48, nos 46,07. Ainda estamos nessa região de resistência de topo anterior, e depois tem essa outra região mais acima, nos 49,80 basicamente, tá? Também é um nível aí que pode ser testado e de repente aí até gerar alguma correção de curto prazo aqui. Uma sinalização de fundo acima da média também seria uma alternativa de compra aqui no curto prazo. 3Rs Petroleum na sessão de hoje, alta de 2,19%. É um ativo aí que está dentro de um repique,
vindo para cima da média agora, testando essa região de fundo nos R$ 30,80. Caso consiga ultrapassar esse nível de preço, pode buscar a região dos R$ 32, que é a região da média do semanal. Ganhando os R$ 32, teria outra resistência nos R$ 33,50 até R$ 33,70, que seria a média de 200 períodos, mais essa região de topos anteriores aqui. Tá? Então tem alguns desafios ainda pela frente aí sim, 3R, tá? Para quem tiver aí comprado, dá para colocar um stop abaixo da mínima de hoje, que se perder aqui gera uma sinalização de topo descendente, ou se quiser tentar segurar um pouquinho mais, seria um stop também abaixo dessa outra mínima nos 29,07. Falando agora de Vulcabras, VUC3, na sessão de hoje alta de 3,37%, é um papel que ainda está dentro de uma tendência de baixa, apesar dos dois pregões bem interessantes, segurando na média aí nos 19,50 nesse momento. Caso consiga ultrapassar, tem resistência nos 19,80. Não sei porque essa linha está aqui. Depois dos 19,80, próxima região de resistência seria os 21,60 até a região aqui dos R$ 22, basicamente, tá? Para quem tem interesse em compra, eu aguardaria pelo menos ganhar os 19,50 e gerar uma sinalização de alta aqui acima, revertendo de fato aí a tendência de baixa, tá bom? O semanal ainda está dentro do movimento de correção e o mensal já gerou um sinal de topo, depois de 2 meses de correção aqui também, então tomar um certo cuidado realmente aqui, por isso eu aguardaria de fato um sinalzinho de alta acima da média. E por fim, o GPA3 Ultrapar, na sessão de hoje aí pessoal, fechando na máxima 3% de alta, 3 candles aqui, revertendo realmente a expectativa negativa, voltando aí para cima dessa lateralização toda e fechando também, ó, bem na região de máxima anterior aqui, né, de fechamento anterior, perdão, dos 19,50, fechou acima, inclusive. Então, o maior fechamento aqui desde o dia 13 de julho, tá? É o maior fechamento aí por 1 centavo, é o maior fechamento que a gente tem aqui no papel, tá? Então a expectativa é boa aí de continuidade deste movimento nas próximas sessões. Para quem está comprado, recomendo que segure a posição, tá? A gente tem um fundinho sendo formado aqui no semanal que pode dar sequência nesse movimento, e a gente tem um mensal também depois de 3 meses mais laterais, pode dar sequência também nesse movimento, ainda buscando a região dos R$ 22 aqui em cima, esse topo anterior. Então, assim, tá com cara, cheiro, cabelo e tudo aí que pode caminhar em direção aos 22, tá? Então a expectativa é muito boa. Para quem tiver posicionado aí, eu seguraria essa posição com certeza, tá? Para quem tem interesse em compra, o ideal seria pelo menos uns 2 500 aqui de correção, 2 a 3, para ter uma boa relação risco-retorno, né? Encaixar bem o stop na operação. Beleza? Vou ficando por aqui, pessoal. Amanhã o Dalton tá de volta, tá bom? Então descansem aí. A partir das 8h45 da manhã, vocês estarão com ele, uma pessoa aí com uma fisionomia mais velha do que a minha. E amanhã vocês aproveitam a sala de mini dólar com ele. E a sala de ações estará de volta também a partir das 9h45 da manhã, tá bom? Um abraço, um excelente resto de terça-feira. E a gente se vê amanhã mais uma vez aqui no canal. Tamo junto e não esquece do seu joinha para que eu durma feliz aqui, beleza? Tamo junto.